Olá, quarto ano, tudo bem? Nós, na última aula, terminávamos a aula falando do rol de títulos executivos extrajudiciais elencados no Código de Processo Civil. Portanto, analisamos cada um desses chamados títulos executivos extrajudiciais. Agora a gente vai, nesse começo de aula, a gente vai se envolver com o capítulo, que na verdade é o capítulo inicial das execuções de títulos extrajudiciais, que, portanto, tem início no 771, 771. Vamos ver algumas regras fundamentais para a gente ter uma visão geral sobre algumas normas de caráter geral, que, aliás, como diz o próprio 771, eles valem não apenas para o rito específico da execução de título extrajudicial, mas ele serve subsidiariamente para municiar todos os outros procedimentos de natureza executiva. Portanto, envolve aí o cumprimento de sentença e mesmo, eventualmente, dentro de algum processo de conhecimento, caso haja a necessidade de produção de algum ato específico de execução, algum ato executório, e, portanto, nós seguiremos as regras de todo esse regulamento das execuções de título extrajudicial. Portanto, são regras gerais que valerão não só para o processo de execução extrajudicial, mas também para todos os procedimentos que envolvam atos executórios, sobretudo, especialmente, o cumprimento de sentença que nós já vimos. A seguir, o artigo 772, ele dá algumas regras de autonomia para o magistrado. Portanto, o processo de execução é um processo em que o magistrado detém grande autonomia, justamente porque o que se pretende é dar ao credor, ao exequente, a maior efetividade na sua tutela, na sua prestação. E em busca dessa efetividade da prestação executiva é que o Código amplia as alternativas de atuação autônoma do próprio magistrado. De modo que o 772 diz: o juiz pode, em qualquer momento do processo, portanto, uma autorização para agir de ofício, ordenar o comparecimento das partes. Portanto, a medida mais inusual nos processos de execução, até porque nos processos de execução não tem propriamente oitiva de pessoas, né? Isso se dará nos embargos à execução, que é o processo conexo com a execução, um outro processo. Então não é uma atitude muito correta, mas é possível que o juiz chame as partes a juízo, sobretudo por conta do inciso 2º. Muitas vezes o juiz percebe que o executado está indo por um caminho que pode colocá-lo numa situação de grave cometimento de atos atentatórios à dignidade da justiça, além das litigâncias, dos atos que podem acarretar litigância de má-fé. O inciso 2, portanto, do 772, diz que o juiz pode, e aliás deve, advertir o executado de que a sua conduta pode resvalar num ato atentatório à dignidade da justiça. E isso, a gente vai ver em seguida, gera consequências pecuniárias, sobretudo imposição de multas, além de outras consequências processuais e não processuais. Portanto, o juiz tem que cuidar para advertir a parte de que, a continuar como está se procedendo, ele pode colocar contra si uma pena, e isso é, portanto, direito da parte conhecer essa perspectiva do juiz e dever do juiz avisar a parte de que ela corre por esse caminho indesejável. O inciso 3 do artigo 772 determina que o juiz possa buscar de terceiros, portanto, determinar a terceiros que encaminhem para o processo todos os documentos e informações que, porventura, nos autos sejam necessários para o juiz conhecer, eventualmente, algum direito pleiteado pelo exequente. Então, o juiz tem autonomia de oficiar, de determinar a busca, até a busca e apreensão de informações, documentos que estejam em poder de terceiro. Tudo para bem municiar o processo de execução em favor aqui da busca dessa efetividade da prestação executiva. Portanto, o artigo 772, vejam que ele amplifica as possibilidades de atuação do magistrado. O artigo 773, na verdade, complementa o inciso 3 do 772, dizendo que o juiz poderá determinar medidas necessárias ao cumprimento da ordem de entrega de documentos e dados. Portanto, na busca dessa informação, o juiz pode não só oficiar o terceiro, mas tomar medidas coercitivas, como, por exemplo, impor busca e apreensão e apreender documentos. Então, as alternativas são não só do juiz determinar que isso seja entregue, mas fazer com que isso realmente ocorra. Tá bom? Continuamos em seguida.